Olá. Dos países da Europa, a Suécia possui a legislação mais rígida com relação às drogas. E para ouvir um pouco sobre essa experiência, os senadores convidaram a embaixadora do país, Suécia, para uma audiência pública na Subcomissão Temporária de Políticas Sociais para Dependentes Químicos. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a senadora Ana Amélia, ela que é uma das criadoras dessa subcomissão. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo perguntando à senhora se as experiências de um país com uma realidade tão distinta da nossa podem ser válidas aqui também. Até que ponto essa experiência pode ser aplicada aqui? É uma grande questão essa, e esse é o nosso objetivo. Você realmente levanta uma dúvida que eu tenho. Você comparar um país de 8 milhões de habitantes, 9 milhões de habitantes, com um país como o nosso, que tem uma população muito maior do que essa, várias vezes mais do que isso. E com realidades regionais também 8 muito a 9 milhões de habitantes, né? muito distinto, é um país rico, um país que tem uma estrutura de atendimento social na área médica, hospitalar, muito diferente, com muito mais recursos e mais eficiente. Então, a Suécia, ela tem tolerância zero à dependência química. Nesse particular, eles têm a criminalização do consumidor, ou do usuário da droga. E aí é que está o detalhe importante, porque foi isso que me chamou a atenção quando a embaixadora Annika fez o relato de como o governo da Suécia trata essa matéria. E neste ano o parlamento sueco aprovou mais uma legislação restringindo ainda mais essas questões e tornando mais dura a lei antidrogas. Eu perguntei a ela se os demais países da Escandinávia, como é o caso da Dinamarca, da Finlândia e da Noruega, tinham legislações semelhantes. Ela não tinha, informação ficou de me dar, mas foi muito segura em dizer, como você falou na abertura da entrevista, que entre os países europeus, comparativamente à legislação sueca, é muito mais rigorosa do que a Europa. Especialmente o caso agora, que tem sido recorrentemente citado aqui no Brasil, entre outras autoridades, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por Paulo Teixeira na Câmara, que fala dessa matéria, quando se discute a descriminalização dos usuários de psicotrópicos ou da maconha, por exemplo. Então, ela está na contramão daquilo que a Suécia fez e considera o governo sueco que tenha dado muitos resultados, essa tolerância zero à questão da droga. Eu indaguei a embaixadora também outro aspecto importante, a penalidade, né, para aquele que é condenado por consumo de droga, qual é a relação, qual é a penalidade que tem aquele que é traficante da droga, que são duas coisas distintas. Ela também ficou de me dar essas informações a respeito de uma matéria que nós precisamos discutir aqui com mais tranquilidade. Outra coisa, num país onde a criminalização da questão da droga é tão rígida, tão radical, mas o próprio sistema penitenciário é outro, né, senadora? Quando você fala que você vai botar um drogado na reclusão na Suécia... Aí é que está a diferença, né? Você aqui bota numa escola de crime, né? Pois é. Não precisa nem ser drogado, né? Mas o drogado fica mais suscetível ainda, mais fragilizado, porque vai conviver com um núcleo que pode usá-lo até para outra finalidade. Então, é uma escola de crimes, nós não temos uma estrutura carcerária adequada, humanamente falando, e muito menos para a ressocialização dos presos. Na Suécia, além de ter um programa de ressocialização, eles têm um programa, uma legislação que permite ao preso que quer se recuperar de sair da prisão para receber o tratamento para livrar-se da dependência. Que é outra estrutura que nós também não temos a contento. Bom, e mais um detalhe. Se ele, ao cabo de 6 meses, não tiver, tiver se recuperado e cair de novo, aí ele volta para a cadeia. Então, veja que a penalidade é realmente rigorosa. Então, esse é um detalhe bastante interessante do que eles fazem na convivência do céu. Há um outro detalhe da lei, muito importante também, bem diferente de nós, e que agora eu estou sendo relatora na Comissão de Assuntos Sociais, de um projeto do senador Demóstenes Torres, que prevê a possibilidade de você internar compulsoriamente um dependente, desde que ele signifique risco para ele próprio,
para cometer o suicídio, por exemplo, ou para as pessoas que estão no seu entorno. Pode ser da família, ou do trabalho, ou em outro lugar. Então, nesses casos, você pode internar compulsoriamente. A legislação brasileira hoje proíbe. A pessoa só pode ser internada livre do seu arbítrio. Se ela pode cometer as maiores, não é compulsoriamente presa, quer dizer, não é levada a um tratamento numa unidade médico-hospitalar. Isso é